Bem amados, chegamos ao capítulo de número 5, livro de Gálatas. Aleluia. Esse capítulo que é muito familiarizado, né? Porque fala as obras da carne, fruto do Espírito. Até pontuei na abordagem anterior que quando a gente fala de obra da carne, a gente fala da carne, o pessoal só pensa naquilo. Só pensa no que diz o versículo 19, prostituição, impureza, lascívia. Só pensa em sexo. Aquelas obras da carne se estende à idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e etc, etc, etc. Não é? Mas o que Paulo chama de obra da carne, aqui no capítulo 5, é exatamente a volta aos rudimentos da lei. É uma tecla que Paulo volta a tocar neste capítulo 5, tendo em vista que os gauleses, eles, na abordagem de Paulo aqui, né, eles voltam a querer ser justificados pela lei. O que Paulo considera eles, os gauleses, ter corrido em vão, e o que Paulo considera também ter perdido tempo com eles, lhes ensinando a palavra. Claro que nunca é perda de tempo, né? Paulo está falando no sentido de eles não darem uma resposta positiva. Claro que nunca é perda de tempo falar a palavra. Primeiro porque a palavra de Deus por si só tem poder, né? A palavra de Deus por si só tem poder. E a gente planta agora e colhe depois. Mas também não significa que essa colheita será positiva por parte de todos que nos ouvem. Isaías já entrou nesse conflito quando ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Depois chega Jesus com a parábola do semeador. E aí tem sementes que caem em terrenos rochosos, espinhosos, com pouca terra, e enfim o que cai em boa terra. E essas terras se referem aos corações humanos. E aí nem sempre os resultados são positivos. Não por causa da palavra. Não por causa da palavra de Deus. Mas por causa dos próprios corações. Mas por causa das próprias pessoas. Já diz os filósofos, não é? Que as pessoas têm, apesar que isso é uma verdade bíblica, eu já disse aqui que essa turma bebe da verdade de Deus, né? Quando o Sartre vem dizer isso, é porque ele já tinha algum conhecimento do que diz a Bíblia. Mesmo o pessoal não acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a turma bebe disso. Bebe desta fonte. Que o homem é responsável por suas escolhas.
Querendo ou não, as pessoas são responsáveis por suas escolhas. E quando eu até contra-argumentei na sala de aula, quando vieram pontuar que o teórico dizia que Deus não existia para intervir na vida humana, eu pontuei que, de fato, Deus não nos trata como robôs, como marionetes, como fantoches. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos dotou do princípio da personalidade, da liberdade de escolha. E isso faz com que nós sejamos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí Paulo trata com os irmãos aqui na carta de Gálatas, mais uma vez, neste capítulo 5, questionando a atitude dos irmãos de meter-se debaixo do jugo da servidão. De meter-se debaixo do jugo da servidão. E em outro momento ele fala, no versículo 13, por exemplo: fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Mas tudo está voltado para esse regresso dos irmãos gentios à prática da lei. Aí quando ele fala do versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E aí ele chega a dizer que uma vez os irmãos se sujeitando à circuncisão, estariam separados de Cristo. Eles que já tinham sido justificados pela fé. E agora estavam querendo se justificar pela lei. Aí Paulo diz: da graça tendes caído. Aí você diz: mas pastor Amaro, o senhor não abordou que a graça ela é de todos os tempos, e aí ela não é uma realidade velho-testamentária? Sim, a graça é uma realidade velho-testamentária. Observe que Paulo fala, deixa eu lembrar aqui essa expressão, que ele diz que somos da fé aguardando a promessa, não é? Se não for nesse capítulo 5, é lá no capítulo 4 que ele fala isso. Que nós somos da fé aguardando a promessa. A graça está aí. Porque os que esperavam em Deus no Velho Testamento, não era por causa da lei que esperavam, mas era por causa da promessa, da redenção, do Messias. Sabiam que pela lei não podiam se salvar. Porque se você, pela lei, fizer 99 e não fizer 100, não adianta de nada. E os servos de Deus, que clamavam por sua misericórdia, sabiam disso. Sabiam disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Abraão, Moisés, todos eles eram
firmados nesta promessa da vida do Messias, do plano redentor, do plano salvífico. Eles não desenhavam que Jesus ia ser crucificado, eles não desenhavam que Jesus ia passar pelo que passou. Só quem tem uma visão desse sofrimento de Jesus profunda é Isaías, por isso que é chamado profeta messiânico. Mas o pessoal sabia que a redenção viria lá na frente. Que sangue inocente seria derramado para o perdão dos pecados. Já era dito que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Já era dito isso. Já se sabia que o Messias sofreria ou passaria pelo processo da expiação. Isso era tipificado pelo Cordeiro Pascal. Isso era tipificado pelo animal que sofria o holocausto. Holocausto significa sacrifício vivo. E havia uma situação que um cordeiro, ele era sacrificado e o outro era solto no deserto. O sacrificado apontava para o sacrifício do Messias e o solto no deserto, que a gente sabe depois que tipificava a ressurreição, porque não se falava disso no Velho Testamento. Mas ele era solto exatamente para pontuar a esperança às pessoas. Então era nessa dimensão que os pais da fé, que é chamado em Hebreus 11 os heróis da fé, tinham entendimento, tinham a noção. Era nisso. Depois, me referindo a período antes de Moisés, agora, me referindo agora ao período antes de Moisés. A partir de Moisés é que nós temos o que a gente considera como lei, que é o decálogo, mas eu já expliquei que a lei transcende aos 10 mandamentos, é muito mais que aquilo. É quando passa-se a ter o tabernáculo, o sacerdócio, concomitantemente os sacrifícios, e aí passa a se desenhar melhor esse cenário do Cristo. E aí é quando é dada, obviamente, a lei, mas já vimos que a lei não era para salvar. A lei era só para pontuar o pecado dos homens. Para mostrar ao homem que ele era falho. Não era para justificar o homem. Era para salvar o homem. Por isso que eu discordo da teoria do dispensacionalismo. Eu, Amaro Corrêa, discordo da teoria do dispensacionalismo. Porque argumenta-se nessa teoria teológica do dispensacionalismo que Deus deu ao homem oportunidade de se salvar. E por não conseguir se salvar em nenhum momento, ele resolveu enviar Jesus. Meu irmão, Deus não é otário. Deus não é bobo. Deus não é
menino, Deus não é inseguro, Deus não é... Diga outra coisa aí que Deus não é, pelo amor de Deus, me ajude. Para estar fazendo... Deus não é técnico de futebol. Pronto, eu gostei dessa agora. Deus não é técnico de futebol que dá oportunidade a um, se não aprovar, vai para o banco, né? E tem uns que ficam fazendo rodízio, né? Aqui em Pernambuco tem um conhecido que fica fazendo rodízio. Deus não é técnico de futebol assim, que fica botando um, botando outro. Deus não é cientista, Deus é a ciência. Aleluia. Deus não vive fazendo experimento. Quero dizer que você não é um experimento de Deus. A sua vida não é um experimento de Deus. Deus não faz nada para ver se dá certo. Deus não faz nada para ver se dá certo, irmão. É isso. Isso é diminuir Deus. Isso é circunscrever Deus ao tempo, ao espaço. É limitar Deus. Eu discordo com essa minha fala simples da teoria, da teologia do dispensacionalismo, quando argumenta que Deus deu ao homem a oportunidade de homem se salvar, e pelo homem não ter conseguido, ele resolveu enviar Jesus. Não, não foi assim. Paulo fala que ele enviou na plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo, Jesus veio. E eu não lembro agora o nome do autor, mas tem um livrinho bem pequenininho da CPA dele, é antigo, rapaz. Que o tema do livro é a vida de Jesus. Ele faz uma abordagem histórica muito bacana e ele diz que Jesus veio no tempo certo. Se eu me lembrar, eu pego esse livro e mostro a vocês. Ou falo a referência para quem está me ouvindo pelo rádio. Jesus veio no tempo certo. Quando Jesus veio, o mundo estava organizado politicamente assim, não estava às mil maravilhas não, mas estava tudo nos seus devidos lugares. O mundo estava organizado religiosamente, estava tudo direitinho para Jesus vir. A exemplo do arrebatamento da igreja. Jesus vai arrebatar a igreja no tempo. Quando tiver tudo cumprido, segundo a Escritura, pronto. Então a expressão melhor. Estava todo o cenário da Escritura velho-testamentária cumprido para que Jesus viesse em forma humana. Observe novamente, voltando aqui a Gálatas capítulo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. De fato, Deus faz tudo no tempo. Aleluia. Não era que Deus desse a oportunidade. Deus não é, irmão. Deus não é assim igual a nós, né? Que fica tentando acertar. Então, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Deus está no controle de tudo. A tua vida não é experimento para Deus. A tua vida não é um laboratório para Deus. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos os... Sim, e ainda tem um detalhe. Essa verdade era comunicada aos corações dos nossos predecessores. Eu digo dos nossos predecessores, mesmo sendo nós gentios. Estou falando para quem não é descendente de Abraão, entende? E para quem é que está vivo hoje, me ouvindo, claro. Nossos predecessores, porque eu envolvo nós, gentios. Por que eu envolvo nós, gentios?
Porque os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Porque os que são da fé são filhos de Abraão. E nós, gentios, que hoje, pela fé, cremos em Jesus, seguimos Jesus, estamos a caminho da mansão celestial, porque não temos nenhuma prova concreta, palpável, exceto o livro que contém as Sagradas Escrituras. O livro é a Bíblia. Bíblia é conjunto de livros. Nós temos os caracteres, as letras, estão nas páginas. Porém, a nossa fé transcende a isso. Transcende ao papel. Transcende aos caracteres que estão aqui. Transcende. A fé transcende essa escritura, esse material impresso. Aleluia. Que obviamente a gente deve ter um carinho, né, com esse livro sagrado. É para nós. Deixa eu colocar as palavras direito aqui para todos me entenderem. É para nós referência. É para nós referência. Aí eu quero me lembrar, aliás, eu estou me lembrando de uma palavra que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Pronto. Essa palavra, obrigado, Senhor, por me dirigir a esta palavra. 1 Coríntios 10, verso 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E o que está para aviso nosso não é só em referência à tragédia do povo no deserto, não. Tá? Porque o contexto do capítulo 10 é a tragédia do povo de Israel no deserto, que por praticar idolatria, que por murmurar, que por sentar, beber e folgar, que por se prostituir, caíram em um só dia 23 mil. Não é sobre essa tragédia apenas, mas é o registro histórico, do verídico, porque eu quero dizer a você que o sacrifício de Abraão foi verídico, não de Isaac, mas do cordeiro que Deus providenciou para substituir Isaac, tipificando Jesus Cristo. Aquilo foi verídico. Quero dizer a você que a pele do animal que cobriu a nudez de Adão e Eva, aquilo foi verídico. Eu quero dizer a você que a abertura do Mar Vermelho foi verídico. Eu quero dizer a você que Jonas ter sido engolido por um peixe e depois ter sido vomitado na praia para ir para o lugar que deveria ter ido antes, foi verídico. Quer dizer a você que o mar aberto e o povo de Israel passando a pé enxuto foi verídico. Quero dizer a você que a sarça ardendo em fogo sem se consumir foi verídico. Aleluia.
outro milagre. Quer dizer a você que o machado do profeta flutuar foi verídico. Quer dizer a você que descer fogo do céu e consumir os homens foi verídico. Quero dizer a você que a terra abrir e entrar dentro dela os filhos de Coré abrirão, foi verídico. Aleluia. Foi verídico. Mas também essa subjetividade. O que você não consegue concretar também foi verídico. A subjetividade é o abstrato. Mas até esse abstrato que a Bíblia vai chamar de fé, aleluia, foi verídico. Foi verídico. Quando Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui e eu, o menino, vou ali adorar e voltaremos. O escritor aos Hebreus diz que Abraão cria que das cinzas Deus podia suscitar Isaac. Essa subjetividade, esse abstratismo, isso foi verídico, senhoras e senhores. Irmãos amados, ouvintes internautas. Como é verídico isso que você está sentindo aí, meu irmão, minha irmã. É verídico a certeza do céu. É verídico a tristeza da culpa, do erro, do pecado. É verídico essa subjetividade, esse abstratismo. Mas é verídico quando você pede perdão, aleluia, e você recebe paz. É verídico isso, é verdade. Não dá para explicar. Não dá para explicar, irmão. Deus, na viração do dia, se manifesta no Éden. Adão, onde estás? Adão se esconde. Tenta, né? Porque o Salmo 139 diz que ninguém se esconde da presença de Deus. Adão, onde estás? Ah, Senhor, ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Quem foi que disse que tu estava nu, Adão? Ah, a mulher que tu me deste me deu da árvore da ciência do bem e do mal. Eu comi. E aí me abri os olhos, eu vi que estava nu. Aí o Senhor pega um animal, sacrifica um animal, tira a pele do animal e cobre a nudez de Adão e Eva, para substituir aquelas folhas que ele pegou lá para cobrir sua genitália. E com isso agora, Adão volta à presença de Deus, supostamente, para quem está me vendo, eu estou fazendo aqui sinal de aspas, supostamente tranquilo. E aí segue o diálogo, que a gente já sabe. Se eu falar com Adão, foi. Tá certo. E tu, mulher? Não, foi, tá certo. Então, ó, contigo vai acontecer isso. E contigo vai acontecer isso. E contigo, serpente, vai acontecer isso. Isso foi real. Isso foi verídico. Mas foi verídico ao ter a sua nudez coberta, se chegar a Deus e ter o diálogo. Quer dizer a você que é verídico. Jesus Cristo ter derramado o sangue dele na cruz para que nós não tenhamos mais vergonha de chegar a Deus quando a gente pede perdão. É verídico isso. A pessoa faz uma coisa errada, aí fica com aquele receio de cantar porque acha que Deus não vai receber. Tem gente que fica com medo de ir para a igreja para Deus não revelar o seu pecado, como se Deus fosse um 7-1, um dedo duro, uma pessoa
mal educada, que fica expondo os outros, fica com medo, fica... Mas aí, se essa pessoa mesma pede, Deus, me perdoa, me perdoa meu pecado, e confessa o pecado ao Senhor, confessa o pecado ao Senhor, e pronto. De repente a pessoa não está mais com aquela vergonha, não está mais com aquela perturbação, porque fez o que fez de errado. O que é isso? É uma subjetividade, é um abstratismo que é real. Entende? Aí Paulo está dizendo aos irmãos de Gálatas, vocês estão abrindo mão disso. Vocês abrindo mão disso, vocês estão caídos da graça, porque vocês querem se justificar com práticas religiosas. Vocês querem se justificar também pelas obras da lei. Isso é, aí Paulo chama isso também de carnalidade. Aí Paulo chama isso também de carnalidade. Vocês corriam bem, mas foram impedidos. Paulo enfatiza no capítulo 5 que ele tratou lá no capítulo 4, nesses primeiros 15 versículos desse capítulo 5. Aí ele agora chama os irmãos a andar em espírito, para não cumprir com a concupiscência da carne. Pronto. E aí entra o capítulo, a parte do capítulo que é conhecida, o que eu só tinha de pontuar aqui era essa retificação, que a obra da carne não é só questões de imoralidade, impureza sexual, como por exemplo a lascívia, a prostituição, o adultério, enfim, mas um compêndio de coisas que, diz o apóstolo, quem as pratica não herdarão o reino de Deus. Aí você diz, então ninguém vai para o reino, né? Porque quem é que não pratica uma outra coisa dessa? Aí é onde está. A lei diz que não. A graça diz que tem remissão. Se pedir perdão, tem perdão. Sim, mas agora eu quero pontuar aqui, que eu até ia passar batido, o versículo 22. Mas o fruto do Espírito, logo essa parte, misericórdia. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o amor, né, em outras versões. Gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Esse fruto do Espírito, esse é maiúsculo, é se referindo ao Espírito Santo, tá? Esse é maiúsculo é se referindo ao Espírito Santo. Que uma vez quando a pessoa... Preste atenção, deixa eu, para terminar rapidinho aqui, ser bem entendido. Deus nos dotou dessas virtudes. Isso aqui são virtudes, isso aqui são qualidades, isso aqui são características da moral divina. Porque, segundo a teologia, existem os atributos morais e os não morais. Não moral não é imoral. Os não morais é a onipotência, onisciência, onipresença, imensidão, perfeição de Deus. Os chamados atributos morais, ou os atributos comunicáveis, são esses aqui. O ser humano é dotado disso aqui. É interessante que às vezes a gente se depara com algumas qualidades de crente que é pior do que um não crente. E às vezes a gente se depara com as pessoas não crentes
que a gente conceitua melhor do que alguns crentes. Na verdade, já se deparou com isso, né? Já ouvi muita gente dizer, rapaz, eu não faço mais negócio com crente. Está se referindo ao evangélico. Porque às vezes é um profissional relapso, cobra a cara e não faz direito. Às vezes come o dinheiro e não faz o serviço. Eu fui já vitimado por um bocado de alma dessa. Não quero conversar mais com esse povo para serviço, não. Tem aqueles irmãos que pega emprestado, não devolve. Pega emprestado, não paga. Mas tem pessoas que não são crentes. E são ótimos profissionais, são excelentes. Às vezes faz o serviço sem até receber o dinheiro direito. Devolve o que pega emprestado. Paga o que comprou fiado. Né? Tem. Por quê? Qual a diferença, pastor? Qual a diferença? Por que isso? Porque o não crente age assim e alguns crentes agem diferente. Porque todo ser humano recebeu essas virtudes. O crente que não age de acordo com como deveria agir, ele não está refletindo Deus em suas atitudes. Ele, se é que tem, não posso dizer que não tem, mas as atitudes talvez esteja dizendo que não, ou o irmão está andando na carne. Aí você diz, mas a pessoa que não é convertida está andando no espírito? No dela sim. No dela sim. Ela precisa se converter a Jesus para se salvar, porque isso não salva. Pelas obras não somos salvos. Mas a pessoa, mesmo sem ser convertida, ela é a imagem e a semelhança de Deus. Entenda isso. E o crente, pastor, que não faz assim, ele também é mais a semelhança de Deus. Só que ele está com um problema. Ele está na carne. Ele não está nem no espírito dele. Ele está na carne. Porque a pessoa que não é crente, convertida, que é assim, quando ela se converter, ela vai ser melhor do que já é. E esse irmão que não está dando testemunho, precisa realmente vigiar para poder refletir Jesus melhor em sua vida. É interessante isso, né? Só para pontuar isso aqui. Porque esse espírito aqui é o espírito humano vivificado pela presença de Deus. Porque quando a gente tem a presença de Deus, aí a gente se agiganta. Quando a gente tem a presença de Deus, o nosso espírito respira. Quando a gente tem a presença de Deus, o nosso espírito tem a vida eterna. Essa é a necessidade de você, meu amado ouvinte, que tem aí um bom testemunho de vida, é um exemplo para a sociedade, é gente boa. Eis aí a necessidade de você se converter. Tem que se converter. Porque tem pessoas que dizem assim, rapaz, para ser crente que nem fulano, eu não vou ser não. Aí se fulano vai para o inferno, vocês dois vão se encontrar lá. Porque não é a moralidade da gente que também salva a gente, não. Uma vez eu fui evangelizar eu vou dizer só o bairro, mas não vou dizer especificamente o local. Eu fui evangelizar na Bomba do Emetério. Nossa igreja na Presidente Kennedy. Fomos evangelizar na Bomba do Emetério. Tinha um ponto de pregação por lá. Aí, quando chegamos com caixinha para fazer o culto, tinha os meninos fumando o negócio, aí tudinho correu. Tudinho correu. Tinha um rapaz bêbado, só misericórdia lá, deitado no chão. Chega lá a tristeza ver um negócio desse. Acaba bêbado, de graça lá, jogado no chão. Aí passou uma pessoa dizendo, aqui realmente precisa ser evangelizado. Essa turma precisa. Oi, foi o suficiente para descer a mensagem. O evangelho de Jesus não é só para quem é viciado em droga. E essas drogas pesadas aí. O evangelho, porque tem a droga lícita que é os remédios, né?
E tem gente que é hipocondríaca, né? É viciada em remédio. O evangelho não é só para quem está, como eu vi aquele cidadão jogado lá, caído no chão, deitado, bêbado, que só a misericórdia. O evangelho não é só para quem é prostituta, ladrão, assassino. O evangelho não é só para quem está lá no presídio, não. O evangelho não é só para quem está nas drogas, não. O evangelho é para você que também tem a sua vidinha casta, organizada, moral, organizada financeiramente, profissionalmente, você é direitinho, você não tem nenhum vício, você é aquela pessoa que diz, eu não preciso ser crente. O evangelho é para você também. O evangelho é para você também. Se fulano, beltrano, que você sabe que é crente, não dá testemunho de crente, é checheiro, misericórdia, irmão, te converte, irmão, preste atenção, é fofoqueiro, é cabueta, é esse irmão, meu Deus do céu, você tem que descascar esse irmão, tem que nascer de novo, minha benção. Pelo amor de Jesus. Se você não quer se converter por causa desse irmão, que se continuar assim vai pro Beleléu, vocês dois vão se encontrar lá. Mas todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e uma vez nascido de novo, irmãos, a probabilidade de apresentar esses frutos é inevitável. Se não está produzindo esses frutos, o versículo anterior diz que não herdará o reino de Deus. Preste atenção, minha bênção. E observe ainda o que diz os versículos em diante. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, aí já tem aqui letra maiúscula, que é o Santo. Andemos também no Espírito, que é o Espírito da gente vivificado. Aí esse Espírito 2 aqui, já é o Espírito Santo unido ao nosso Espírito. Aleluia. Como é bom falar a palavra que nos ensina e que de fato nos abençoa. Amém? A palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia. Mas se essa palavra mexeu com você, lhe exortou, lhe edificou, lhe consolou, lhe fez crescer na graça e no conhecimento, fez você, como fez a mim, se autoexaminar, aí a voz que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.